Que honra transmitir o amor de Deus. Que honra falar do amor do Senhor. Meu coração está aqui, exultante de alegria, de poder compartilhar o Evangelho da graça de Deus. Lucas 22, 47 a 51. Lucas 22, 47 a 51. E eu gostaria de trabalhar com o tema a restauração e graça para você em Cristo Jesus. A restauração e graça, perdão para você em Cristo Jesus. Lucas 22, 47 diz: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. E este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Independente das feridas feitas pelos homens no passado, muito maior é a restauração e graça que vem por meio de Jesus. Independente de todas as dores e feridas, frustrações que você tenha nessa vida, nada é maior do que a restauração, graça e amor que há em Cristo. No Evangelho de João, nós identificamos quem são esses dois personagens citados no texto. O primeiro era Pedro, aquele que deu uma espadada no servo do sumo sacerdote. E o segundo personagem, que também diz lá no Evangelho de João, era Malco. E o texto diz que ele era um servo do sumo sacerdote. Eu já ministrei algumas vezes sobre esse texto, escrito, várias vezes sobre ele, mas nunca eu me aprofundei tanto para saber o que significava isso, qual o prejuízo na vida de Malco desse ato de Pedro. E eu quero que você preste muita atenção, faça uma imersão cultural e entenda o contexto desse homem, a sua dor e sofrimento, mas a maravilhosa graça de Jesus o curou, o restaurou, e ele foi impactado pela obra maravilhosa de Cristo. Malco, por ser um servo do sacerdote, alguns comentaristas comentam que provavelmente ele era um levita descendente de Arão. Isso porque na lei de Moisés, na lei mosaica, somente os levitas poderiam ser ajudantes de sacerdotes. Porém, Malco entra em destaque nesse texto. Malco era encarregado para prender Jesus. Ele deveria ser alguém muito importante. Com certeza, Malco era alguém confiável do sumo sacerdote Caifás, que o sumo sacerdote era eleito a cada ano. Uma vez por ano ele entrava diante do templo, e havia eleições anuais. E neste ano, era o sacerdote Caifás. Malco deveria ser aquele servo bom e fiel, um homem que desejava agradar o seu Deus, submisso aos seus líderes espirituais, fiel a toda a lei mosaica. Malco, conhecendo o contexto histórico, religioso, cultural, eu posso afirmar com certeza o que eu vou te dizer. Com certeza, Malco, sendo um levita e da descendência de Arão, ele tinha anseios no seu coração. Ele queria e tinha sonhos no seu coração. Com certeza, o seu desejo era ser um futuro sacerdote no templo. E quem sabe,
ter a oportunidade de ser um sumo sacerdote e poder estar, nem que for por um dia, diante da presença de Deus. Na antiga aliança havia o tabernáculo, o Santo dos Santos, e somente um homem, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos diante do Senhor para representar o povo pelos seus pecados, interceder pelo povo e também estar diante de Deus. Ninguém podia. Tinha que ser sacerdote da tribo de Arão. E era um privilégio que era para poucos homens. E com certeza Malco, ele tinha esse anseio. Ele sonhava com isso. O seu desejo era de ser, então, um sumo sacerdote para servir no templo do Senhor e, quem sabe, estar diante do Senhor. Ser um sacerdote era o destino de Malco. E ele estava servindo para isso. O seu desejo, então, era agradar, e ele fazia tudo para que isso acontecesse. Tanto é que ele era um servo, um jovem apaixonado, cheio de sonhos, com sangue nos olhos, querendo agradar e servir ao Senhor dentro daquilo que ele conhecia, dentro da religião judaica. Malco, ele se tornou então um perseguidor zeloso da lei, perseguindo Jesus por pura ignorância. Ele não tinha conhecimento de quem era Jesus. Seus olhos estavam fechados pelos pecados. Os judeus, eles não reconheceram quem era Jesus. O Filho do Homem, o Verbo vivo, estava entre nós. Fez milagres e proezas. Uma multidão o seguia. E aonde ele ia, uma multidão era atraída para Jesus. E ele fazia obras e sinais maravilhosos. Mas os sacerdotes, os fariseus e escribas odiavam Jesus. Eles queriam prender Jesus, acabar com Jesus. E o contexto é o contexto do Getsemane, pré-cruz. Jesus estava indo para a cruz. E esse Malco, então, sendo servo do sumo sacerdote, ele não sabia quem era Jesus. O Deus que tanto ele queria agradar, estava ali diante dos seus olhos. O Deus que ele queria tanto estar na presença, ele estava diante da presença do Deus vivo entre nós. Mas os seus olhos ainda estavam fechados, porque o Espírito Santo ainda não abriu os seus olhos a respeito de quem era Jesus. Ele estava cego pela religião e obedecendo às ordens do sumo sacerdote para prender Jesus. Porém, o texto diz que naquele dia tudo iria mudar na vida de Malco. E ele vem ao encontro de Jesus e o texto vai dizer, do versículo 47 a 50, que Judas traiu Jesus, ele fez uma conspiração contra o Senhor, estava escrito a respeito dele que ele iria fazer, tanto no Antigo Testamento, e ele cumpriu o que estava determinado, o filho da perdição, ele iria trair o Salvador, e Judas então o trai. Ele fala com Caifás, faz toda aquela conspiração, e ele combina um sinal com Judas, com Malco. Judas combina um sinal, olha só. E o texto vai dizer, eu vou ler aqui, você vai ver no texto. 47. Enquanto Jesus estava falando, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus, conhecendo todas as coisas, lhe perguntou, Judas, com um beijo, você está atraindo o Filho do Homem? Tem tanta gente que beija, né? Beija a gente. Querido, meu querido, meu lindo. Oh, pastor, tu é uma benção. E por trás tem uma língua venenosa. Só acontece lá fora, né? Acontece em todo lugar. É verdade. Nem todo mundo que nos dá beijo nos ama. Nem todo mundo ama você, tá, querido? Tem pessoas que não gostam de você. Eu achei bem interessante que o invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Ele quer que você não tenha.
E esse era o sinal. Nos evangelhos você vai ver que foi um sinal combinado entre eles. Olha, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Dá a entender que Malco não sabia que era Jesus. Tanto é que ele fala, ó, quem eu beijar, esse é Jesus. Ele não sabia, querido. Ele foi lá, eu vou cumprir, eu sou zeloso, defendo a lei, estou aqui para fazer a vontade do Senhor e eu vou pegar esse homem. Deixa comigo. Ao verem o que aconteceu, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Olhando superficialmente, nós não temos noção do que essa atitude de Pedro representava para este homem. Muito pior do que a dor de arrancar uma orelha, essa ferida para Malco seria o fim dos seus sonhos. Seria o fim de uma carreira que ele tanto planejou a vida inteira. Ele foi destinado para isso. Ele estava sendo preparado para isso. Ele estava em período probatório de teste para ser um sacerdote na casa de Deus. Seria uma frustração e uma decepção total. Uma tragédia irreparável que não poderia ser mudada de maneira alguma. Para você entender o contexto, para ser um sacerdote eram necessários alguns requisitos da lei de Moisés. E o primeiro requisito está em Números 3, de 6 a 7. Primeiro, ele tinha que ser da tribo de Levi. Ok. Olhando ele era, olha só, manda chamar da tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão, para toda a comunidade. Então, primeiramente, Malco, ele era um levita descendente de Arão. Beleza, ok, ele estava certo. Segundo lugar, ele era levita, servo. Segundo, ele tinha que vir da descendência de Arão, somente da tribo de Arão, né? Era a linhagem dos sacerdotes, né? E ele, como servo, estava nesse caminho, ok, ele tinha que estudar 5 anos nas escolas de sacerdotes, aprendendo sobre as leis, sobre os sacrifícios. Então ele estava, e provavelmente alguns comentaristas comentam que ele estava no último ano do seu aprendizado. Só que o que vem agora é o ponto que você vai entender na cultura. Ele tinha que ser perfeito. Ninguém poderia se apresentar diante do Senhor com nenhum tipo de deficiência. Levítico 21, versículo 21, está no texto na tela. Coloca para a gente lá. 21. Ninguém que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Era uma necessidade obrigatória. Malco jamais poderia ser sacerdote, servir no templo. Aliás, ele seria rejeitado pela religião, porque agora ele tem uma deficiência. E ainda mais um detalhe, e eu quero que você observe no texto. Tem um detalhe muito importante em Levítico 14, 14. Ele teria que ser como sacerdote. Sabe como era a sua consagração? O sacerdote porá um pouco de sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita, daquele que será purificado, no polegar e na mão direita e no polegar do pé direito. Qual foi a orelha que Pedro decepou? Foi a orelha? Que detalhe! Ou seja, tudo aquilo que ele sonhou desmoronou. Todos os seus sonhos construídos para o futuro. E tudo aquilo que anos ele projetou estavam sendo frustrados naquela hora. Malco estava condenado pelo resto da vida ao fracasso e à rejeição do judaísmo.
suor, sua dor era muito mais profundo do que a dor de uma orelha. Hoje a gente pode viver perfeitamente sem uma orelha, né? Existe cirurgia plástica e tantas coisas, mas para Malco era uma frustração gigante. Logo, a orelha direita, aonde ele seria consagrado como sacerdote do Deus vivo no último ano, querido. Quantas pessoas estão machucadas por causa das suas frustrações e expectativas que ela mesma cria? A gente faz e projeta tantos sonhos, e às vezes não são sonhos de Deus, porque Deus não frustra ninguém. Deus não frustra ninguém. A maioria das minhas frustrações ministeriais foram com as que eu mesmo construí. Nós somos projetados por uma massa evangélica para produzir. Se você não produz, tem que dar números, tem que dar evidência. E quantos estão frustrados? Porque não passaram numa faculdade, não romperam financeiramente, não casaram ou descasaram. Quantos estão aqui machucados pela decepção com pessoas? Por não guardarem o coração, estão rancorosos e cheios de feridas feitas pelo veneno da amargura. Porque alguém com amargura é um veneno. E um veneno que o consome, que o destrói, que os desconstrói. Não guardou o coração em Deus e é ferido com o veneno da amargura. Na verdade, toda a humanidade está envenenada, machucada, ferida por causa do pecado. O pecado nos feriu, nos destruiu, nos condenou, nos separou de Deus. Ele machucou toda a humanidade. Não há um que não esteja contaminado e ferido pelo pecado. Nascemos com essa praga. Desde o ventre da nossa mãe, queridinho, lindinho, mas com a natureza pecaminosa, caída, que não agrada o Senhor. Todos foram feridos, tanto é que Jesus, ele diz, e ele foi machucado por causa das nossas feridas e dores. E quando o contexto está falando isso, ele está falando das marcas do pecado na nossa vida. Elas nos machucam, elas nos destroem. Há tanto sofrimento, frustração no mundo pela ausência de Deus. Pessoas feridas emocionalmente por rompimento com o Eterno, com o Criador, com o Senhor soberano da sua vida, que o criou para a sua glória. Por causa do rompimento, você sofre dores, angústias, medo, culpa, ansiedade. Pedro decepou a orelha direita de Malco. E a pergunta é, e você, querido? Quem machucou você? Quais são as tuas dores e dilemas? As feridas da sua alma ou feridas do passado? E eu quero fazer uma aplicação aqui antes de continuar. O apóstolo Pedro, o exemplo da atitude de Pedro contra Malco, sempre me ensinou duas coisas e eu quero que você grave isso. A primeira coisa é que as pessoas que andam com Jesus, elas erram. Por mais homem de Deus que seja, por mais que você olhe o pastor Ciro aqui como homem de Deus, eu quero desconstruir essa ideia de que eu sou perfeito, porque eu posso errar com você. Nós podemos errar uns com os outros. Por quê? Porque nós carregamos uma natureza pecaminosa
e lutamos com ela todos os dias. O impostor vive em nós. A diferença entre nós e os ímpios é que fomos declarados justos, vestidos com vestes brancas, declarados inocentes diante de Deus por causa da obra da cruz, mas ainda carregamos as marcas do pecado. Todos os dias andamos no Espírito, buscamos a presença do Senhor para manter o velho homem lá, controlado, dominado pelo poder do Espírito Santo. Mas mesmo sendo de Jesus, temos essa natureza pecaminosa. E Pedro, mesmo andando com Jesus durante 3 anos, ele carregava uma espada debaixo da sua capa. Eita, miserável! Pum! Com a espada da... Tchum! Ó! Tchum! Era gaúcho? Pá! Sentiu aí na orelha, né? Pum! Na orelha direita. 3 anos caminhando com Jesus, discipulado por Jesus, com o próprio Senhor. Ele apaixonado, cheio de expectativas, ansioso, né? O cara entusiasmado, super papum, né? Pega uma espada e corta a orelha. Jesus disse: não, guarde as suas espadas. E o segundo que eu aprendo com Pedro é que todas as vezes, marca isso comigo, todas as vezes que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela age na carne, ela machuca as pessoas. Todas as vezes que você não usa as armas do Espírito e usa as armas da carne, você machuca pessoas. Sempre. O Espírito edifica, o Espírito ministra, o Espírito constrói, o Espírito edifica a igreja, controla a igreja, direciona a igreja, convence os homens, mas a carne ela mata, ela destrói, ela divide, ela machuca, ela fere os homens. Tem gente que não é espada assim, né? É uma espada assim, ó. Bota aquela língua grande para fora. Eu e a minha boca grande. Você deveria controlar a tua boca, porque ela machuca pessoas. Nem tudo que você pensa você deve falar, porque as palavras não voltam. Tem muita gente que afasta pessoas pela sua língua grande e a sua espada afiada, carnal. Com a língua edificamos os homens, diz Tiago, e com a língua amaldiçoamos os homens. A língua é como um pequeno leme, mas ela movimenta um grande transatlântico. Pequeno. Ela mata. Filhos sofrem, são machucados por causa da língua grande dos pais, que em vez de abençoar, encorajar os seus filhos, os maltratam e os machucam. A única certeza que eu tenho, querido, é que este mundo pode ter te machucado. A religião pode te rejeitar. As frustrações, elas vêm. As expectativas não realizadas nos machucam, mas todos aqueles que têm um encontro com o Salvador, todas as suas dores são curadas em Jesus. Todas! Não há pecado que Ele não perdoe, não há dor que Ele não restaure. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele nunca te decepciona. Não importa o tamanho da tua dor, nada é maior do que a restauração e graça oferecida pelo Salvador, quando você tem um encontro pessoal com Jesus. Malco estava ali, machucado, sangrando, com fortes dores,
ferido por aquele que andava com Jesus. Quantas pessoas estão feridas porque colocaram tanta expectativa no homem, que quando ele errou, estão feridas, afastadas, porque não olharam para o Salvador. Eu conheço várias. E talvez você seja um desses. Está aqui, procurando um lugar perfeito. Não é aqui. Uma igreja que diz que é perfeita, você pode ter certeza que ela é uma maquiagem. É marketing. É puro marketing para te seduzir. Mas, na verdade, por trás desse marketing da perfeição, a internet, ela fala tudo muito perfeitinho, lindo, nossa. Mas na caminhada, no discipulado, a gente vê quem nós somos. Malco estava ali, ferido, na sua orelha direita. Tudo aquilo que ele almejava foi frustrado naquele momento. Mas naquele dia, a sua vida seria impactada. Porque Jesus, diante da atitude do seu discípulo, que cortou a orelha, o homem pode te machucar, mas Deus te cura. O pecado pode te machucar, mas Deus perdoa todos os seus pecados na cruz. Malco, ele foi tocado pelo poder de Deus. Sua vida certamente nunca mais seria a mesma depois desse encontro com o Salvador. Ele foi tocado pelo próprio Deus, o próprio sumo sacerdote. E eu quero que você preste atenção, porque na hora do louvor, o Espírito de Deus falou comigo ali. Esse homem estava chorando, querendo ser sacerdote. Jesus pode ter falado para ele, ou no seu espírito, né, sendo soberano, cara, você não é o sacerdote que Deus vai levantar. Você está chorando por uma dor na sua orelha direita. Mas naquele momento Jesus estava indo para ser massacrado, moído, esmagado pelos nossos pecados. E reconhecido pelos homens, rejeitado pelos homens, golpeado, ferido pelas nossas transgressões. Esse homem que esperava um toque de um sacerdote humano, ele foi tocado agora pelo sumo sacerdote, que agora toca na sua orelha. Olha só, querido, Jesus, ele vai e toca na orelha de Malco e o cura. Que sacerdócio no templo, se agora eu posso viver diante do Senhor o tempo inteiro, ser um sacerdote diante dele em todo lugar para sempre. Porque agora não é mais um sacerdócio lá no templo antigo. Todos nós, pelo sangue de Jesus, somos sacerdotes. O véu foi rasgado. Nós não temos mais acesso como ele. Teria uma vez por ano, e olha lá se fosse. Agora, por meio de Jesus, ele está diante de Jesus todos os dias. O que o Senhor quer falar para nós é que suas dores não se comparam às dores que ele sofreu por você. Jesus pegou as suas dores e levou sobre si
o castigo do pecado. Por causa do seu sacrifício, diz Isaías, nós fomos sarados, fomos curados, fomos restaurados a nossa comunhão com o Senhor. Estamos como sacerdote diante do Senhor. Malco foi tocado na sua orelha direita. A graça agora de ser um sacerdote diante do Deus vivo. Os homens podem te ferir, um pecado pode ter se machucado, mas Deus te cura de todas as suas dores. Eu acho bem interessante, e eu quero finalizar essa palavra com as palavras de Jó. Jó 5, versículo 17 e 18. Ele diz o seguinte: como é feliz o homem a que Deus corrige. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas Ele com suas mãos curam. Às vezes Deus vai ferir você. Deus vai frustrar você. Deus vai frustrar os seus sonhos nessa terra, para que você tenha um encontro com Jesus. Porque Ele está mais interessado em te salvar, do que fazer você alguém rico, poderoso, cheio de prazeres nessa terra. Nada vai te satisfazer como Jesus. Oséias também, eu estava meditando, bem interessante. Deus feriu o povo dele, porque foi um povo obstinado, rebelde e idólatra. E Deus o feriu, o destruiu, o colocou em ruínas, o humilhou e o subjugou. Mas o texto vai dizer, mas Ele o restaurou. No segundo e no terceiro dia Ele ressuscitou. O mundo estava destruído e acabado por causa dos seus pecados. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E por causa da ressurreição de Jesus, todos os nossos pecados e transgressões, Ele levou sobre si. Nada é mais poderoso do que a restauração e graça oferecida e dada por Jesus. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça e refletisse. Deus quer curar você completamente do seu pecado e o religá-lo a Deus. Se pessoas te feriram ou circunstância, querido, muito maior do que elas é a graça do Salvador. Entregue a tua vida ao Senhor, as suas dores, suas frustrações, suas expectativas, suas dores. Se renda ao Senhor. Se renda ao Salvador. Cuidado também, eu quero falar, cuidado com o pecado. Não brinque, não frete com ele. Você não tem noção como tem pessoas destruídas, filhos de Deus, machucados por erros. Você que conhece o Salvador, não tem para onde ir.